Galera, vocês estão assistindo essa sériezinha aqui? Ticket to Heaven? Se vocês não estão assistindo, vocês precisam assistir agora. Mas calma, não agora. Primeiro vocês ficam aqui comigo nesse vídeo para entender os motivos para dar play nesse BL novo do Gemini Forte. E é sério, gente, quando eu falo que vocês precisam assistir a essa série. Pensa num BL cheio de simbolismo, atuação impecável e uma direção primorosa, que traz uma história profunda e polêmica. Um tema super sensível, mas que está sendo abordado de uma forma muito humana. Trazendo esse conceito do profano invadindo o sagrado. É um tipo de assunto que sempre gera debates e eu confesso que foi justamente isso que me atraiu nessa série. Eu, sendo essa pessoa com um pezinho ali na religião, sempre gostei desse tipo de tema, sabe? Eu gosto quando certas obras fazem a gente questionar, pensar e refletir sobre esse tipo de assunto. De forma respeitosa, obviamente, mas sem se segurar nessa imagem impenetrável, nessa imagem imutável sobre religião. Logo eu fiquei super curiosa e muito ansiosa pelo que eu poderia ver aqui em Ticket to Heaven. E vou te dizer, se os próximos episódios forem no nível desses dois primeiros, grandes chances de a gente estar prestes a presenciar uma obra-prima do universo Boys Love. Mas não vamos dar o passo maior que a perna aqui, porque a gente sabe como funciona o universo Boys Love. Então vamos começar pelo começo e entender o porquê dessa série ter hypado tanto no meu coraçãozinho. E eu vou te contar tudo. Desde as técnicas que eles utilizaram nesse BL, os simbolismos que eles trazem aqui, os significados de alguns elementos que eles colocam dentro do enredo e até easter egg que eles colocaram ali sutilmente. Então tem muita coisa para falar aqui. Então segura na minha mão e vamos conhecer essa obra-prima, mesmo estando me atravessando um pouquinho aqui, mas para mim esses dois episódios já classificam esse BL como uma obra-prima de verdade. É muito boa e vocês precisam conhecer e vem conhecer através do meu olhar, através do que eu enxerguei e com essas coisinhas, essas curiosidades, esses elementos que são muito técnicos, mas que dão uma camada de profundidade maior ainda para o que a gente vai acompanhar aqui. Não é só uma história profunda, mas a direção e o roteiro também, e a atuação, que tá impecável. Então, tipo assim, tá tudo corroborando para ser uma obra-prima de fato. Então vem conhecer através dos meus olhos, tá? Mas antes, não esqueçam de se inscrever no canal, dar o like nesse vídeo e compartilhar para aquele seu amigo, sua amiga que gosta muito de Boys Love. Assim vocês ajudam a criadora de conteúdo aqui e me incentivam a trazer mais sobre obras que mexem comigo e que talvez vão mexer com vocês também. E especialmente com relação a esse vídeo, porque deu trabalho pra caraca para poder ser produzido. Então, por favor, se você puder deixar o like e se inscrever, eu vou agradecer muito, tá bom, gente? Agora, vamos conhecer essa obra-prima. Vambora! Bom, Ticket to Heaven foi lançado esse ano, de 2026, então ela é ainda um bebezinho aqui no universo Boys Love. Ela só tem 2 episódios no momento em que eu tô gravando esse vídeo, então ela é nosso bebezinho ainda, ela ainda tá sendo solta pra gente. E ela é protagonizado pelo casal, pelo chip Gemini e Forte. Eu não os conhecia antes, eu nunca tinha visto um BL deles e passei a conhecê-los aqui. Se a primeira impressão realmente é a que fica, eu já tô completamente rendida por esses dois, de verdade. E vocês vão entender ao longo desse vídeo. E acho que vale destacar também o diretor e roteirista dessa série, porque ele é o papel fundamental para essa obra estar tão coesa, tão perfeitinha como eu enxerguei até aqui, que é o Aof. Tecnicamente falando, ele tá fazendo um trabalho impecável, gente, e vocês vão entender ao longo aqui desse vídeo também. Vocês vão entender o porquê eu tô completamente rendida pelo chip e porquê eu tô exaltando demais essa direção e esse roteiro que tá um primor. E vocês vão perceber ao longo aqui
desse vídeo, então fica aqui comigo, tá? Bom, esse primeiro episódio piloto, ele é meio que um episódio realmente piloto, sabe? Ele serve mais para ambientar e contextualizar esse universo que a gente está prestes a conhecer. Então, eu tentei condensar um pouco, mas ainda assim ficou um pouco longo, mas vai dar para entender mais ou menos o que esse primeiro episódio carrega, os significados e a importância do primeiro episódio. Eu não abordo ele do começo ao fim certinho, eu vou comentar mais sobre o que ele tem, porque, como eu falei, ele é mais para ambientalizar a gente, mas ainda assim ele tem bastante coisa e é importante dizer o que tem aqui, e as partes importantes eu meio que condensei. Não vou fazer uma linha temporal certinha, eu vou mais tentar comentar sobre, porém, o que eu comentar vai ser importante para o segundo episódio, porque é no segundo episódio que a gente tem mais profundidade, a gente tem mais camadas sendo trabalhadas, e é o episódio, assim, que o bicho pega mesmo. Então, eu acho que ainda vai ficar longo, mas, de verdade, gente, segura na minha mão porque vale a pena. E aí, no segundo, eu tento falar numa linha temporal mais certinha sobre o episódio em si. Não é bem um review, né? É mais um comentário / review, mas você vai entender. Vai dar pra entender, eu prometo. Bom, o primeiro episódio abre com um flash forward do Gemini chegando em uma igreja. Flash forward, não sei se vocês sabem o que é, mas é uma cena mais adiante na história. Como a gente tem um flashback que aborda o passado, o flash forward aborda o futuro, o que a gente vai ver mais pra frente. Então essa primeira cena é um flash forward do Gemini chegando em uma igreja. Nessa igreja, ele reencontra o padre. E o padre fala ali com ele, e nesse momento ele diz que voltou para lá, porque o padre comenta que pensou que nunca mais o veria, mas ele fala que voltou ali porque alguém muito especial para ele vai ser ordenado naquele dia. E aí a câmera continua no padre e no Bart, mas antes que essa pessoa chegue a entrar na igreja, a cena é cortada e a gente tem um flashback de 1996. E aí a câmera vai direto pro Forte, que aqui em Ticket to Heaven ele interpreta o Tarak. Isso aqui já é interessante e já diz muito do que a gente vai ter de direção aqui nessa série. Porque já nessa cena a gente vê que a lente vai contar mais da história, que a lente vai falar mais do que as próprias palavras, sabe? Do que os próprios diálogos. Embora os diálogos tenham sempre um momento-chave dentro desse enredo, a câmera vai dizer muito, gente, muito. E especialmente no segundo episódio. Ela vai dizer muito pra gente do que está acontecendo e do que a gente tem que interpretar ao longo aqui dessa série. Já nesse episódio, já tem esse corte que a câmera já sugere o que a gente tem que interpretar, que é o alguém especial que o Bart foi lá ver, é o Tanak, ou seja, o Gemini e o Forte aqui nessa série. Não precisaria, assim, olhando pelo lado do chip, porque a gente já tem certeza que, tipo, o chip já é formado, então a gente já sabe que são eles dois que serão o casal. Mas entende como essa direção e a montagem tá muito boa? Porque ele fala, vim aqui ver uma pessoa especial para mim. E quando tem o flashback, essa pessoa que aparece em tela na nossa cara é o Tarak. E mesmo que a gente não soubesse que eles são um chip, a câmera já diz pra gente que são esses dois, entende? E além disso, ela ainda dá aquele baque inicial. Por quê? Como essa pessoa especial está sendo ordenada, logo a gente sabe que esses dois, no futuro, não ficaram ou possivelmente não ficarão juntos, uma vez que ele está sendo ordenado, entende? Então a gente já tem esse baque inicial de que eles vão desenvolver um relacionamento,
mas não necessariamente vão conseguir ficar nesse relacionamento, sabe? Então aqui já tá plantando várias coisinhas pra gente. Contudo, tendo essa percepção, né, de boys love, de chip e tudo mais, grandes chances de não ser ele sendo ordenado ali, ou pelo menos ele tá sendo ordenado para algo mais, para um cargo que não exija um celibato, que nem é com o padre, sabe? Um cargo de diácono, alguma coisa do tipo, entendeu? Grandes chances, né? Mas claro, isso aqui é achismo meu. Esse BL é baseado em uma novel, logo tudo que vai acontecer nessa série já está estabelecido por ter essa novel. Mas como eu tô acompanhando só a série, eu tô falando baseado com o que eu tô vendo na série. E pra mim não deve ficar por isso mesmo. Eles devem dar um jeito ali de não fazer com que eles fiquem separados no final, eu acho. E nesse flashback a gente vai acompanhar toda a trajetória que fizeram esses dois se conhecerem. O Bart se trata de um garoto problema. Ele veio transferido de outra escola, da qual ele foi expulso. E é transferido para essa escola anglicana para terminar os estudos. Já o Tanak é estabelecido como um jovem exemplo por ali. Que ele é puro, que ele é correto, que ele é muito religioso. E adivinhem só quem fica responsável por esse abençoado que acabou de chegar? A título de curiosidade, pelo que eu entendi, nessa escola não necessariamente as pessoas que estão ali precisam estar se preparando para ser padre. Essa escola não é um seminário. Pelo que eu entendi, ela se trata realmente de uma escola anglicana, que inclusive tem um papel ali social naquela... É tipo uma aldeia, né? Que tá ali, é uma cidadezinha bem pequena e tal. Então, os meninos que estudam lá é meio que por não ter opção ou por ter pouca opção de colégio. Então, não necessariamente é um seminário, é mais uma escola que faz até um papel social ali na região, sabe? Só que existe uma expectativa com relação ao Tanak seguir esse desígnio de Deus, porque ele ficou órfão muito cedo e o padre desse colégio acolheu ele cresceu ali dentro do colégio. Logo, todas as crenças, todos os princípios do Tanak foram construídos ali dentro. Então ele tem essa coisa dentro dele, ele tem esse propósito. Eu vou ser a melhor pessoa que eu puder para poder ser digno do céu e assim conseguir reencontrar os meus pais. Esse é o grande desejo do coraçãozinho do nosso Tanak. Então você imagina como deve ser a mente de uma pessoa assim, que precisa se policiar o tempo todo a cada passo que ele dá, que ele vive nessa régua de ser sempre super certinho. É quase que uma prisão ideológica que ele construiu em torno de si mesmo, sabe? Mas prisão essa que está prestes a ruir por conta desse forasteiro que acabou de chegar. E esse é o contraste que a gente vai ver aqui. O puro versus o profano. Como esses dois opostos vão colidir, como eles vão interagir, como essas duas visões super distintas sobre religião vão coexistir. O Tanak, como o bom menino que é, ele tenta ao máximo ajudar o novato, assim como foi pedido pelo padre. Só que fica na cara que o Bart realmente é esse moleque problema que a gente tá conhecendo aqui. Só que, se vocês repararem, ele nunca provoca o que acontece com ele. Ele mesmo fica super alheio às coisas, sempre se mantendo distante, sem vontade aparente de querer formar laços, justamente, aparentemente, para evitar esse tipo de problema. Contudo, as coisas simplesmente vão acontecendo com ele, assim como aconteceu no colégio anterior em que ele estudava. E lá naquele colégio, tinha uns moleques que ficavam infernizando a vida dele, o chamando de viado, etc e tal. Até que um dia ele se irritou e meteu a porrada em um deles, o que fez com que ele fosse expulso. Esse flashback, além de servir como explicação para o motivo de ele ter parado ali, também mostra pra gente que o Bart, de fato, é gay. E que o pai dele, inclusive, sabe disso.
porque ali, enquanto ele estava brigando com os meninos, um deles fala que o pai dele o flagrou com outro garoto. E esse foi o motivo que fez ele partir para cima desse moleque. E essa escola, também anglicana, a gente percebe que não veio por acaso, que ela veio como uma forma do pai tentar moldar e consertar o filho, sabe? Logo, não é por acaso que ele está naquele colégio em que o Tanak também está. Existe um motivo para isso. E também, ali nas entrelinhas, a gente pode ler como se esse fato fizesse com que ele tivesse essa certa aversão que a gente vai ver mais para frente ao longo da série, que ele tem com relação à religião. Ele tem uma certa aversão à religião. E mais para frente a gente vai ver que ele sequer acredita em Deus, sabe? Então, tipo, esse acontecimento também pode ser um dos motivos para ele ter essa relação distante com religião. Até certo preconceito, a gente poderia dizer aqui, nessa leitura. Que ele tem até um certo preconceito com a religião, assim como as pessoas têm preconceito com o fato de ele ser gay. Então a gente tem esses paralelos sendo formados, essas camadas sendo abordadas e construídas aqui pra gente, sabe? E não diferente, como foi no outro colégio, aqui nesse novo as coisas simplesmente acontecem com o coitado. Ele é escanteado pelos meninos, mas a princípio ele nem parece se importar muito com isso. Na verdade é até bom para ele, já que ele não tem essa vontade aparente de querer formar laços. Ele tem essa autoproteção, né, de se manter distante para evitar problemas e não se ligar a ninguém. Porém, sempre tem aquele pentelho desgraçado que inferniza a vida de alguém. E esse começa a infernizar a vida do Bart. E um dia eles discutem e saem no soco porque esse mochila de criança jura que o Bart roubou o fone dele. Então, para se vingar disso, o mochila de criança, né, o Sete Pele, vai lá, pega a mochila do Bart e coloca ela lá onde o vento faz a curva pro coitado ir lá buscar. E esse lugar que ele solta a mochila dele, que ele larga a mochila dele, é um local desativado ali das dependências do colégio. E como se não fosse suficiente, quem fica preso na madrugada junto com o novo anjinho da escola anglicana? Sim, ele mesmo, o coitado do Tanak, que só queria ajudar o novato. Isso só prova que a gente nunca deve ajudar as pessoas. Brincadeira. Se liga, fica ligado, hein? Mas assim, essa cena não é por acaso. Eles não ficam presos por acaso. Ela tem um motivo para existir. Porque aqui, quando eles estão presos, a gente tem mais uma coisinha importante que a gente deve levar em consideração. E é justamente aqui também que a aproximação deles começa a, de fato, acontecer, sabe? Porque até então eles trocavam só meias palavras e alguns olhares ali. Não tinha nada concreto, nada palpável entre eles. Nada muito substancial. Mas aqui, nesse momento em que eles ficam presos, eles têm essa interação que vai começar a crescer uma aproximação, que a partir daqui começa a crescer uma aproximação entre eles. Só que além dessa aproximação que essa cena traz, ela também expõe ainda mais esse contraste dos dois, que eu falei lá no começo do vídeo. Porque enquanto eles estão presos, eles começam a conversar e durante essa conversa a gente vê o quanto o Tanak é religioso, como é a relação dele com Deus. Já o Bart, como eu tinha já dado um prelúdio, a gente meio que tem a resposta de que ele é ateu, que aparentemente ele é ateu. Isso se dá em um diálogo muito interessante, onde o Tanak, ao falar de Deus, ele demonstra muito carinho. E veja, ele passou por uma tragédia. Ele perdeu os pais muito novo. E mesmo assim, ele fala sobre Deus com uma doçura e um carinho muito grande. Ele não levou esse fato para o pessoal, muito pelo contrário. Ele parece apelar e ansiar a misericórdia divina. Ele acredita que existe algo maior para ele. Em contrapartida, o Bart fala de uma forma muito fria, quase que rancorosa a respeito do cara lá de cima, até dando a entender que eles sequer têm o mesmo Deus, porque enquanto o Tanak fala com tanto amor, o Bart fala com muito rancor ao dizer que o Deus dele nunca fez nada de bom para ele.
O texto sempre trabalhando com esse oposto desses dois, sempre nos dizendo que eles não estão na mesma página, não têm o mesmo pensamento, não têm o mesmo sentimento, sequer têm a mesma visão sobre religião. Isso é muito interessante e nos mostra perfeitamente como a gente deve encarar a dinâmica deles. Bom, eles passam uma noite nesse lugar desativado, até que eles são surpreendidos pela manhã pelo pessoal da instituição, incluindo o padre. E assim termina o primeiro episódio. Como dá para perceber aqui nesse primeiro episódio, a gente tem mais contexto do que desenvolvimento. É um episódio para nos apresentar de fato todo esse universo que a gente vai acompanhar aqui nesse BL. Então ele não tem muita interação do casal, porém tudo que é abordado aqui é importante. Os diálogos, as interações, os debates ideológicos, os flashbacks que nos ajudam a entender o passado dos personagens. Tudo aqui tem um significado, tem um propósito que vai culminar em alguma coisa mais para frente. Inclusive a água. A água é o primeiro elemento que eu quero abordar aqui com vocês. Quem é cristão sabe que a água é um elemento, um símbolo muito forte no cristianismo. Ela representa pureza, representa purificação. É com ela que a gente batiza, é com ela que a gente benze, abençoa objetos. Logo, ela tem esse significado importantíssimo dentro da religião. E aqui dentro desse contexto do BL, ela tem uma função tão ambígua, porque a gente não tem tanta certeza, tanta clareza sobre o seu significado, mas eles ficam implementando, implantando essa ideia na nossa cabeça no primeiro episódio e no segundo episódio. Ela sempre é recorrente aqui, sempre deixando uma pulguinha atrás da orelha, embora a gente não tenha tanta certeza do que ela quer transmitir. Até porque o primeiro momento de empatia, demonstração de empatia do Tanak com relação ao Bart é no momento que eles estão ali tomando banho. Então a água já está aqui, ó, sendo implementada. O primeiro dia que eles se veem, aparentemente vai ter uma tempestade, ou seja, olha a água aqui. Quando a briga acontece lá com a mochila de criança, o elemento que faz com que o Tanak saiba que o Bart não fez nada de errado é a água, porque o Bart, a última vez que o Tanak vê o Bart, ele está se lavando, ou seja, a água de novo. Então assim, a água sempre aparecendo nesses momentos que parecem aleatórios, mas eu acho que não vai ser aleatório, eu acho que vai ter alguma coisinha a mais. A gente já tem um pouquinho no segundo episódio, mas acho que ainda vai ter ainda mais pra frente, até porque a ideia já é posta aqui no primeiro episódio. E olha só, onde eles passam a noite, onde é o momento em que eles realmente têm um vínculo, têm uma aproximação mais concreta, em uma piscina. E o que vai dentro de uma piscina? Isso mesmo. Logo, eu não acredito que seja, por acaso, essa relação com a água. Eu realmente acredito que tem alguma correlação narrativa. E espero que eles abordem isso mais pra frente, assim como eles abordaram aqui nesse segundo episódio que a gente vai ver agora. O segundo episódio já abre com o padre dando bronca nos meninos, mais especificamente no Tanak. Porque, como eu disse, é esperado muito dele. Logo, esse comportamento, na visão deles, errado, é condenado. Ainda que ele tenha feito isso com as melhores das intenções. Inclusive, tem essa fala: é bom ser bondoso. Mas, logo em seguida, vem essa bronca que o padre dá nele. O que é meio que uma controvérsia. Como assim é bom ser bondoso, mas eu tô levando uma bronca? À primeira vista, essas frases não se conversam, mas ela deve ressoar no futuro, assim como ressoa um pouquinho mais pra frente no episódio. É o subtexto da série falando com a gente, trazendo a tal ambiguidade e disputa moral que existe. Bom, o fato é que o Bart é punido e durante a sua punição é interessante a fala que ele tem também. Não adianta eu ficar escrevendo isso aqui. Eu ainda não entendo o que fiz de errado. E isso aqui é cirúrgico, tá, gente? Porque, de fato, ele não fez nada de errado. Então, por que ele está sendo punido?
dá pra gente fazer uma leitura de que eles estão trabalhando com essa coisa de certas pessoas problematizarem algumas coisas de forma deliberada, sem uma lógica clara, sabe? E isso acaba muitas vezes revoltando ao invés de ensinar uma lição a essas pessoas. Achei muito interessante, além de ser uma resposta direta a essa atitude do padre de tê-lo punido. Em seguida, a gente tem os meninos almoçando lá na cantina e o Bart chega. Em um momento parecido, no primeiro episódio, ele chega e os meninos ficam repelindo ele, né? Ninguém quer sentar junto com ele. Então ele acaba se sentando de forma isolada, se senta em uma mesa ao fundo, sozinho. Só que aqui o Tanak acaba convidando o Bart para se sentar junto dele, após o melhor amigo do Tanak ter meio que dado o aval, ter dado o consentimento de que ele poderia sim chamar o Bart. Até porque esse melhor amigo do Tanak vê nos olhos dele que ele queria chamar. Então ele dá esse aval e aí o Tanak chama o Bart para se juntar a eles. E esse momento, embora pareça ser muito simples, né? Ele tem um peso narrativo também grande, porque é a partir daqui que o Bart começa a querer formar laços, mais especificamente querer formar laços com o Tanak. Ou seja, esse gesto simples começa a aproximá-los de vez. Pois após esse almoço, o Bart começa a rodear o Tanak. Inclusive, ele tenta uma brincadeira ali com ele, tentando quebrar o gelo, utilizando a água. Então o Bart tenta essa aproximação cada vez mais, pedindo para se sentar junto dele na aula, pedindo para fazer parte do grupo em que ele participa. E o lance desse grupo é o seguinte: todo ano os alunos precisam formar grupos que vão estar responsáveis por alguma atividade no Natal. E como o Bart é novo, o professor entende que o melhor local para ele participar, para ele se integrar, seria no grupo de recepção, porque não exigiria muito dele. É uma parada mais simples, então ele logo acha que seria o ideal para ele. Porém, o nosso querido Bart pergunta para o Tanak qual é o grupo que ele faz parte. E o Tanak faz parte do coral. Logo, ele quer também ir para o coral, para ficar junto dele. Inclusive, ele usa a desculpa de que a única pessoa que ele é próxima ali no colégio é o Tanak. E daí o Tanak fala para ele: é melhor você fazer parte, de fato, do grupo de recepção, porque aí você conhece mais pessoas e aí você vai conhecer mais pessoas. Só que o querido Bart não quer, né? Ele só quer saber do Tanak. Então ele foge e bate lá no ensaio do pessoal do coral. E chegando lá, o abençoado ainda põe o coitado do Tanak no meio, porque o professor vê ali, né, na lista e percebe que o nome dele não tá lá. E aí ele fala: não, é porque o Tanak ficou incumbido de falar pro senhor que eu faço parte, mas provavelmente ele esqueceu. É o quê? Por isso que não tá aí escrito meu nomezinho. Olha só, a peste. Bom, fato é que o professor então dá meio que o braço a torcer e pede para ele provar que ele pode fazer parte ali do coral cantando. E ele prova que canta, e que canta muito bem, por sinal. E essa cena é muito boa, ela carrega também um peso narrativo muito grande, porque enquanto ele canta a música, ele ainda canta olhando pro Tanak em momentos chaves dessa canção. Então essa cena é muito boa e ela carrega um peso também narrativo interessantíssimo. Então o bicho é realmente ardiloso. E aqui a gente vê que ele tá realmente sem freio nenhum. Tá provocativo, tá insinuante. Ele de fato entrou no game aqui. Deus dê forças ao nosso querido Tanak, porque haja tentação. Aliás, tem uma cena, antes dessa cena do coral, em que o Tanak tá rezando o terço. E ao chegar ali, o Bart pergunta pra ele o que ele tá fazendo. E o Tanak fala que ele tá rezando o terço
para pedir perdão pelo que aconteceu na noite anterior. Então o Bart pede para ele para não ajudá-lo mais, já que toda vez que ele o ajuda, ele acaba se envolvendo em problemas. Daí o Tanak aproveita essa oportunidade para pedir ao Bart para ele estudar para poder passar na prova de catecismo, já que ele se sente culpado de prejudicá-lo. Até porque essa culpa não é aleatória, ela é óbvia, né? Já que o Tanak está incumbido de cuidar do Bart, tudo que o Bart faz de errado acaba respingando no Tanak. E entendendo isso, o Tanak faz esse pedido pro Bart. Só que aí o Bart aproveita também a oportunidade e pede para ele ajudá-lo a estudar. E aí o Tanak pergunta por que ele deve ajudar ele a estudar. E o Bart fala simplesmente que ele é o único amigo que ele tem ali. E aí o Tanak olha pra cara dele e diz: desde quando que a gente é amigo? Isso é interessante, né? Esses contrapontos que eles ficam dando para esses personagens. Eu gosto bastante. E eu voltei nessa cena porque ela é muito importante. É aqui que é apresentada uma arma de Chekhov pra gente. Eu não sei se vocês conhecem esse termo, mas a arma de Chekhov é um elemento, uma técnica utilizada muito no cinema. Ela consiste em amostrar um elemento ou um objeto que aparentemente não tem importância nenhuma para aquela cena, só que futuramente ela volta e se mostra importante. E aqui, nesse momento em que eles vão estudar, é apresentada a arma de Chekhov. Quando o Bart chega para poder ter esse momento de aula com o Tanak, a gente percebe e ele fala que ele fugiu do colégio para poder comprar o lanche que ele está trazendo consigo. Só que veja, aquilo ali é meio que um internato, eles não podem sair da instituição, eles são obrigados a ficar ali. E uma vez que ele vai para fora e traz alguma coisa, a gente tem essa leitura de ele está trazendo algo proibido, ele está trazendo algo que não deveria estar ali dentro. Então a gente pode até utilizar a analogia com o fruto proibido. E ele oferece esse fruto proibido para o Tanak. Mas o Tanak, obviamente, recusa sem pensar duas vezes. E guardem essa informação, porque, como eu disse, é uma arma de Chekhov. Então, ela vai voltar aqui. Então, guardem essa informação. E logo após essa cena, acontece aquela cena do coral que eu comentei antes com vocês. E o que faltou comentar dessa cena é que ela mostra mais uma vez o quanto o Tanak é devoto. Além de nos entregar uma frase: Deus ouve o nosso coração. Isso vai ser muito importante para ele, muito importante para o dilema pessoal do personagem ao longo aqui desse episódio. E outra coisa importante é que após o ensaio, eles encontram uma partitura de uma música, enquanto eles estão ali organizando a sala. Partitura essa que vai uni-los de novo mais para frente, vai uni-los de uma forma muito mais significativa, além de servir como elemento para estreitar ainda mais a relação deles. Vai ter esse momento que eu comentei mais para frente, mas aqui ainda existe outro, que é quando o Tanak revela para o Bart o significado do seu nome, que seria símbolo do amor. Aqui o Tanak fala uma coisa muito pessoal para o Bart. Ele revela ali para ele que a mãe dele teve dificuldade para engravidar dele. E nesse momento em que ela queria engravidar, ela fez uma promessa para a Mãe Santíssima, pedindo a ela que ela pudesse ter uma gestação. E quando ela engravida do Tanak e tem o Tanak, ela dá esse nome para ele, que significa o símbolo do amor que a Mãe Santíssima deu a ela. Logo a gente percebe que essa ligação com a religião, com a igreja, vai muito, muito além do Tanak. E acaba fortalecendo essa relação, acaba estreitando essa relação que o Tanak está se desenvolvendo com o Bart, porque ele revela essa coisa que é muito pessoal para ele. Após a missa, o Tanak encontra duas amigas de infância dele.
E enquanto ele conversa ali com elas, uma delas revela que a casa dos pais dele foi demolida para ser construída uma loja. O Tanak fica muito abalado com isso, e a gente consegue ver isso muito claro nos olhos dele. A gente vê como isso acaba completamente com ele. Porque além de perder os pais, ele perde o local que era símbolo da existência deles. O único local que ele poderia voltar. E daqui para frente a direção fica insana. Uma câmera sufocante, quase que desconfortável, que sempre busca o rosto, os olhos do Tanak para nos deixar assim incomodados, nos obrigando a entrar na mente, no coração, nos sentimentos que esse garoto tá passando. E o Forte dá um show de atuação. O desconforto dele é palpável, quase que tangível, sabe? É quase que possível a gente tocar os sentimentos que ele tá sentindo ali, que ele tá expressando só com o rosto. É simplesmente impressionante, gente. A cena que ele tá tocando ali piano, a gente consegue sentir essa câmera em cima dele, a gente consegue sentir que ele tá com a mente a mil, que ele tá pensando em várias coisas. E é muito desconfortável. E é justamente isso que a gente tem que sentir, esse desconforto dele, essa sensação de que ele tá meio que sem rumo, sabe? E ele consegue imprimir muito bem isso no olhar, no rosto. Ele realmente está dando um show de atuação. E nesse momento chega o Bart. E dessa vez, nessa cena do piano, quem se abre é o Bart, estreitando ainda mais essa relação. Eles estão ali tendo uma conversa meio que despretensiosa sobre notas musicais e qual nota que eles escolheriam para defini-los. E aí o Bart fala que ele escolhe uma lá porque essa tal nota ela parece não se encaixar com as outras, ela parece estar fora do lugar. E isso diz muito sobre o personagem dele, sobre como ele se sente diante do mundo, que ele tá meio que alheio, que ele tá meio que fora do lugar, que ele não se encaixa com as outras pessoas. Ele se sente assim no mundo e essa nota diz muito sobre ele por conta disso. Ou seja, ele tá nos mostrando mais ainda, dando mais camadas sobre esse personagem, sobre a complexidade desse personagem. E tem outra coisa curiosa aqui nessa cena do piano. Não sei se vocês repararam, mas existe esse letreiro, essa placa aqui nessa cena. E olha só como essa direção tá primorosa. Nessa cena, o Bart, ele aparece e para bem do lado da placa, meio que em uma justa posição, até que ele se move e para na frente da placa, sobrepondo ela, escondendo ela atrás dele. E uma vez que ele sobrepõe essa placa, ela nunca mais aparece aqui nessa cena. A câmera sempre tenta um ângulo em que ela vai esconder essa placa. E a tradução dela é: Deus sempre nos vê, sempre te vê. Então, isso aqui eu não acho que foi por acaso existir. Eu acho que existe um significado intrínseco aqui, usando essa placa, para nos mostrar que a partir daqui o Bart vai tomar todos os pensamentos e todos os sentidos do Tanak. A partir daqui, a mentezinha do Tanak vai ser tomada pelo Bart. E isso é mostrado visualmente através desse jogo de câmera e desse easter egg que o diretor trouxe aqui. E de fato a gente vê que ele realmente invade a mente do Tanak, se sobrepondo aos seus pensamentos, assim como ele fez com essa placa. E então, lembram daquela partitura que eles encontraram? Eles decidem tocar aquela música ali, e aí se sucedem várias cenas, um compilado de cenas que servem como uma passagem de tempo. Aqui a gente vê, nessa passagem de tempo, que o Bart finalmente conseguiu formar laços com os outros meninos da instituição, além de estar ainda mais forte a relação dele com o Tanak. E é uma relação forte até demais pro desespero do Tanak. E a gente percebe isso em uma noite em que o Tanak está ali na cama dele, lendo uma passagem da Bíblia, e toda hora a sua mente é tomada
por imagens do Bart. A gente percebe que os pensamentos dele estão agindo por si só, que ele tenta fugir desses pensamentos, mas que toda hora eles voltam involuntariamente. E a montagem, a direção dessa cena, dessa sequência inteira, cara, é muito primorosa mesmo. Porque a gente consegue perceber que o Tarak está realmente perturbado com essa intromissão que vem involuntariamente do Bart na mente dele, nos pensamentos dele. E o jeito como a câmera invade, se aproximando dos olhos, cara, é surreal. O jeito como o diretor gravou o Alf, cara, ele consegue imprimir muito bem esse dilema moral desse personagem, principalmente daqui pra frente, daqui pro final, porque a gente percebe muito bem é quase que palpável esse desconforto dele de estar pensando o que não deveria estar pensando, sabe? De estar imaginando coisas, de não estar conseguindo impedir dessas coisas de invadirem os pensamentos dele. É muito, muito, muito boa e a gente consegue ver muito bem isso na atuação do Forte. É impressionante, de fato. É uma tensão que eles imprimem aqui muito, muito grande. E esse close acaba comigo, porque, caraca, é até difícil de pôr em palavras, de verdade. Ele desperta um sentimento muito forte, porque a gente se sente no lugar do personagem, sabe? A gente consegue entender, consegue compreender o que ele tá passando, essa falta de consciência do que tá rolando, e até mesmo impotência, às vezes, de não estar conseguindo impedir esses impulsos. E tal qual essas imagens invadem a mente do nosso querido Tarak, o Bart acaba invadindo ali o espaço pessoal dele, com a desculpa de que ele tem a resposta do enigma, do perdido, do amante e do crente. Mas antes que ele dê a resposta desse enigma, o professor, que meio que é o inspetor ali da instituição, pega eles no flagra e acaba punindo, mandando eles irem anotar o nome dos santos. E enquanto eles estão ali anotando o nome dos santos, o abençoado do Bart decide fugir de novo da instituição para ir comprar comida. Só que dessa vez ele chama o Tarak para ir junto com ele, que obviamente nega logo de cara. No entanto, ele meio que se torna cúmplice, uma vez que ele ajuda o Bart a pular o muro para ir comprar essa bendita comida. E perceba isso aqui. Ele pede ajuda para pular um muro que ele claramente conseguiria pular sozinho. Ele não precisaria dessa ajuda. Chega a ser ridículo. Olha o tamanho desse muro. Ele não precisaria de ajuda para pular aquilo ali. Só que isso tem um significado intrínseco também com relação a esse momento e a essa cena. Porque ela é um significado visual do que o próprio Tarak está sentindo naquele momento. Ele não consegue se entregar ou até mesmo entender o que ele está sentindo. Ele não compreende o que está acontecendo com ele. Mas, em contrapartida, ele também não consegue impedir de o Bart acontecer em sua vida. E uma frase que é cantada antes no episódio, ela ressoa aqui novamente. A luxúria é deixar o desejo nos controlar. E isso fica ressoando na mente do Tarak enquanto ele está ali aguardando o Bart voltar. E quando ele volta, ele traz consigo aquele fruto proibido que eu falei antes, que é a nossa arma de Chekhov, lembram? Ele mais uma vez oferece essa comida que ele trouxe de fora, que não deveria estar ali dentro, para o Tarak, só que ele recusa em primeiro momento. Só que em seguida, após essa insistência do Bart, ele acaba aceitando. E a leitura dessa cena é muito clara. Ele se deixou invadir pelo profano. Ele abriu as portas para o desejo, para a transgressão que ele vinha combatendo desde o início. E isso fica ainda mais claro quando ele olha para os lábios do Bart, enquanto ele está ali limpando, com um certo desejo, logo após aceitar aquela comida. Eu já falei que essa série tá um primor, gente. É simbolismo atrás de simbolismo nessa série.
tá muito foda. Eu acho que vocês conseguem compreender por que eu tô completamente rendida e apaixonada nessa série. E olha que ela só tem 2 episódios. Mas, após o Tanaka ceder ao Profano, eles vão embora, eles acabam indo embora. E enquanto o Tanaka tá ali tentando dormir, ele não consegue dormir de jeito nenhum. Ele fica toda hora rolando e pensando sobre as coisas que estão acontecendo, sobre essas imagens, principalmente do Bart surgindo na mente dele involuntariamente, sem seu consentimento. Então ele fica nessa disputa, nesse dilema pessoal e ideológico que ele tem dentro dele. Até que chega o momento dessa série que eu achei assim impecável mesmo. Ele não consegue dormir de jeito nenhum e ele começa a querer ceder ao desejo. Só que ele fica constantemente se segurando, fica se impedindo, fica lutando contra isso. E nesse momento ele levanta da cama e vai até o banheiro. E no banheiro a gente tem uma cena de espelho. Quem conhece um pouco de storytelling sabe que cenas de espelho consiste em desfragmentação do personagem. É quando o personagem se encara, é quando ele tem aquela dualidade posta em frente a ele, quando ele tem 2 personalidades querendo competir uma com a outra, quando eles estão tendo esse dilema pessoal mais claro entre eles, quando eles estão de frente a 2 desejos, basicamente, querendo um se sobrepor ao outro. É uma desfragmentação que a gente fala no cinema. E ele tem essa cena de desfragmentação aqui no final do episódio. Ele chega no banheiro, ele se olha no banheiro, e essa cena ainda sufocando a gente, essa câmera sempre nos colocando no personagem, tendo um close nos olhos dele, tendo essa leitura muito... é muito difícil de pôr em palavras, mas sempre buscando a gente se colocar no personagem. Ele sempre busca isso, o diretor sempre quer nos colocar na pele dele. E aqui fica mais desconfortável ainda. E quando ele tá ali, naquele momento de desfragmentação, ele tem uma interação com a água, como eu falei para vocês antes. A água é super importante aqui também, porque ela representa esse lado puro que tá meio que se sujando, né? Com pecado, sujando com essa vontade implícita, com essa vontade que ele não consegue impedir. Então sempre tem isso sendo trabalhado aqui. E ele vai andando através do banheiro e a gente sempre se colocando no lugar dele. Tem essa montagem de objetos sagrados, né? Imagens, santos aparecendo, meio que se sobrepondo e meio que mostrando pra gente o que tá passando na cabeça do Tanaka, porque ele tem um desejo, mas sabe aquela coisa de Deus estar sempre te olhando? E ele, nesse conflito pessoal muito grande, de saber que Deus vai estar sempre observando ele, e ele querendo fazer uma coisa que aos olhos de Deus seria errado. E essas imagens vindo como uma amostra de que ele está sendo observado o tempo todo, a gente consegue entender o desconforto dele nessa situação. E eu acho que está sendo muito sensível a abordagem deles aqui, porque nada é muito claro, é sempre implícito tudo aqui. E ele vai indo, caminhando para o que ele está querendo fazer, sem conseguir se frear. E quando ele entra no banheiro, ele fecha a porta e assim fecha esse episódio. E é muito sensível o que eles estão fazendo aqui, porque foi o que eu falei lá no começo do vídeo. Tudo que é abordado aqui, tudo que é feito aqui é de uma forma muito, muito implícita. A gente tem que interpretar tudo.
eles não vão deixar tudo claro pra gente. A gente tem que trazer essa interpretação, o que faz com que a gente se coloque no lugar dos personagens. Eu gosto muito disso. Quando eles fazem o público se conectar dessa forma, fazendo com que a gente pense, reflita e se coloque no lugar deles. Porque a gente fica muito mais participativo do enredo e consequentemente a gente se sente mais ligado aos personagens e a gente se sente mais tocado por eles. Então, cara, essa série tá muito foda e vocês precisam assistir ela de verdade. Vale muito, muito, muito a pena, gente. Não deixe de assistir Ticket to Heaven. Tá muito, muito boa. De verdade. E assim termina esse episódio. E essa foi a minha leitura desses 2 episódios que Ticket to Heaven trouxe pra gente.